De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o advogado Luiz Gomes a respeito das políticas públicas com relação à juventude brasileira e também sobre o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, ele enquanto representante dos advogados na parceria para a realização deste programa aqui no Rio Grande do Norte. Doutor Luiz, a gente sabe que das dificuldades de se aplicar políticas públicas num país continental como o Brasil, né? Em sua avaliação, ou na avaliação da OAB, ou enfim, do Conselho Federal da OAB, do qual o senhor participa da Comissão de Direitos Humanos, quais as políticas públicas necessárias à inclusão da juventude nas escolas e também no mercado de trabalho, né? Olha, eu acho que nós temos normas, nós temos leis, nós temos que ter agora atitude de governo. Nós temos projetos, por exemplo, esse Educação para a Cidadania, um guia prático, que inclusive referenciado pelo senador Cristóvão Buarque, que é uma maneira de você provocar discussão. Quando você chega na escola e provoca uma discussão, todo mundo cresce, né? E eu acho que esse é o papel do gestor, levar para a sociedade, através da escola, as ideias. Tem muitas coisas que podem ser feitas. Eu acho que essas questões que discutem cidadania, eu estou falando de cidadania de modo genérico, mas quando você leva para a escola os pais dos alunos para discutir sobre o direito de família, sobre o direito do idoso, sobre o direito ambiental, você está levando a consciência para as pessoas. E hoje o desafio é dar a consciência para as pessoas dos direitos dos seus deveres. Nós não podemos viver numa sociedade de oba-oba. Agora, nós temos que reconhecer que existem políticas públicas no nosso país que funcionam. Nós temos um exemplo que nos últimos 10, 12 anos, nós tivemos um número muito grande de universidades, de escolas públicas implantadas no país, o que em 500 anos não foi feito. Isso é uma preocupação com política pública para a inclusão. E eu reconheço que é um grande papel. Só no Rio Grande do Norte nós temos mais de 20 escolas técnicas federais pelo interior do estado. Quer dizer, em menos de 20 anos se espraiou em todo o estado do Rio Grande do Norte a oportunidade para a juventude. Eu acho que esse é o papel que leva para a sociedade a oportunidade de inclusão do jovem, preparando tecnicamente para o mercado de trabalho, e é esse o papel do governo, esse é o papel da sociedade cobrar do governo. Gerar políticas que gerem oportunidade e aprendizado para a sociedade e exercer a sua cidadania. E que com certeza uma política educacional, digamos, bem formatada, né, no âmbito de todo o país, certamente contribui para a inserção ou para a inclusão da juventude, tanto no mercado de trabalho, como também na formação ideológica e na formação de cidadão do indivíduo, né? Eu acho que esse é o papel, né? O papel não só da escola, mas nossos profissionais da comunicação, da área jurídica, desenvolver essa política de informação e de preparação das pessoas. Eu vejo isso com certa visão crítica, que às vezes a mídia em si não transfere para a sociedade através dos canais uma política de formação e informação sobre os direitos das pessoas. E eu acho que esse é um ponto importante para tratar, porque nós estamos falando de educação, mas a análise do complexo da sociedade tem uma série de situações que envolvem, né? Quer dizer, não é só a educação, nós temos que ter a cultura do esporte, a cultura e lazer, nós temos que ter uma política maior para a sociedade, desde a moradia até as condições dignas de sobrevivência, formação profissional, formação educacional, porque é assim que se tem um país civilizado, um país educado e um país que pensa progresso, desenvolvimento. São com homens preparados. Eu acredito nisso. Está na pauta do dia a discussão da questão da maioridade penal, né? Uma legislação que certamente vai influir diretamente na vida da juventude brasileira a partir do momento em que as discussões, lógico, terminarem e uma lei dessa for ou não sancionada, né? Como é que o senhor avalia essa questão dessa discussão? Olha, essa discussão para mim, eu tenho uma posição muito nítida e clara sobre essa matéria. Eu acho que discutir redução da imputabilidade penal a esta altura da situação do país é um erro estratégico do Congresso Nacional. Além do mais, o debate no Congresso Nacional foi assodado, foi leve, não foi profundo, a sociedade não discutiu isso, porque nós não podemos discutir a redução da imputabilidade penal, Manassés, sem saber o que tipo de avaliação está levando para ter esse tipo de postura legislativa. Como nós vamos discutir a diminuição da imputabilidade penal, colocar os menores, os jovens de 16 a 18 anos nos presídios? Nós temos uma população no país imensa de encarcerados, de presidiários, que inclusive falta presídio para essa gente. Nós temos prisões no país que onde cabe 10 presos, coloca 30. Você imagina nesses 30 acrescentar aí mais 20 adolescentes no meio desses bandidos.
Então nós não temos condições de discutir essa matéria com qualquer responsabilidade, sem antes pensar como é que está o sistema penitenciário brasileiro, como está o sistema carcerário brasileiro. Está um caos. Isso para se falar do ponto de vista prático. Prático. Né? Prático. Isso do ponto Sem de vista... discutir as premissas, que certamente devem pressupor a discussão de um assunto desse, que dentro sob a ótica da sociologia do direito, sob a ótica da organização social que nós temos, sob a ordem econômica que nós temos, as diferenças de classes que nós temos, existem vários tipos de juventude no país. Né? Isso. Quer dizer, discutir a diminuição pura e simplesmente, primeiro que ela já é inadequada, eu acabo de dizer. E outra é a análise sociológica, biológica, inclusive. Nós não podemos discutir isso sem discutir as condições humanas da sociedade. Como nós vamos fazer isso se nós temos aqui mais de 30 milhões de brasileiros que ainda não têm um espaço digno de sobrevivência? Não é desemprego, é condição subhumana, né? E você vai imputar a essas pessoas uma condição de responsabilidade pela criminalidade da sociedade? Acho que é um equívoco do debate se não discutir políticas e operações que façam as inclusões sociais. Eu acho que a discussão da imputabilidade penal é um erro de estratégia do Congresso Nacional. Primeiro porque há uma discordância do ponto de vista sociológico, psicológico e biológico sobre a questão da responsabilidade civil criminal para uma criança de 16 anos. E o outro aspecto é que não tem condições de o Estado e o Congresso Nacional discutir essa matéria sem as premissas, como você muito bem disse. É inconcebível de que a sociedade exija uma aprovação desta natureza e não exija o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. A sociedade, antes de exigir a diminuição, tem que exigir políticas capazes de incluir, de diminuir o fosso social entre as classes que têm e as classes que não têm. Enquanto nós não diminuirmos essa diferença, eu acho que é prematuro, para ser bondoso na palavra, discutir essa matéria. É jogar o crime para o pobre. Não é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos tratar essa matéria com essa simplicidade toda. Por isso que eu provoco o debate por onde eu vou, para que a sociedade reflita sobre isso. Nós não somos a favor da redução da imputabilidade penal por razões científicas e por razões práticas. O sistema carcerário brasileiro está falido. O sistema penal brasileiro está falido. Nós não temos condições de albergar mais presos irresponsavelmente, porque o Estado não está dando conta de ressocializar o preso que já está apenado. O que é que se discute no meio jurídico, por exemplo, principalmente entre os advogados, sobre essa questão? A discussão é que o Conselho Federal da OAB definitivamente mantém uma posição clara contra essa matéria. É contra a redução, por essas razões que eu falo. Eu posso dizer isso com tranquilidade, porque nos idos de 2004, quando essa matéria foi para a Comissão dos Direitos Humanos, eu fui um dos relatores dessa posição do Conselho Federal. E a análise foi aprofundada, com muita certeza, com pessoas como Fábio Comparato, como pessoas de grande conteúdo que discutiram juridicamente e tecnicamente isso e concordam com a nossa posição e é a posição do Conselho Federal. Portanto, a advocacia brasileira, representada pelo nosso presidente Marcos Vinícius, está com uma posição muito clara, objetiva e correta e tem o apoio da advocacia brasileira. Nós não podemos aceitar a redução da imputabilidade penal sem que as condições sejam estabelecidas de maneira prudente, inteligente e racional. Essa é uma posição que a OAB discute. E a maioria dos advogados, não há unanimidade, nós sabemos, tem pessoas dentro da advocacia que são a favor, mas a grande maioria do Conselho Federal e das seccionais do Brasil inteiro, que defendem a dignidade humana, que defendem acesso aos direitos sociais, se posicionam contra a redução. E essa é uma posição bastante consolidada em todo o Brasil, que inclusive o Conselho Federal está entrando com uma medida no Supremo Tribunal Federal, porque a aprovação, a toque de caixa feita pelo presidente da Câmara, com data vênia, né, rasgando o regimento interno da Casa Legislativa Brasileira e também rasgando a Constituição Federal, o Congresso reprovou num dia, em menos de 24 horas, o Congresso foi e aprovou. Quer dizer, além de tudo, é um desafio à inteligência jurídica brasileira. Isso nós temos que combater, porque a Constituição Federal é para ser obedecida por todos os brasileiros, com mandato ou sem mandato. Ok. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Justiça e Trabalho, em nome da presidência do Tribunal.
Nós agradecemos a sua gentileza em aqui vir atender o nosso convite e o deixamos à vontade com os nossos telespectadores as suas rápidas considerações finais. Agradeço o convite e dizer para a sociedade, precisamos ser críticos com as notícias. Não vamos aceitar a notícia de uma única opinião. Procure saber o que vem depois da notícia. É esse o recado. Ser crítico para poder saber dizer o que pensa. Eis o desafio. O meu grande abraço a todos, obrigado ao Tribunal, que tem feito um grande trabalho, ao jornalista Manassés, e ao programa Justiça e Trabalho, que já tem vários anos, que vem fazendo um grande trabalho para todos nós do Rio Grande do Norte. Obrigado, Manassés. Okay, muito obrigado. Bem, nós hoje conversamos com o advogado Luiz Gomes, representante do OAB na realização do programa Trabalho, Justiça e Cidadania 2015, aqui no Rio Grande do Norte. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Para encerrar o programa de hoje, você fica agora com o Profissão Artista. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!